Para os vascaínos caírem na real, perderam pro Mirassol dentro do São Januário e o grande gigante da colina não existe. Eu sempre falei para vocês. Esse, já até apresentei aqui para vocês, é o torcedor mais mala do Internacional nesse Brasil. E ele fez o favor de zoar o Vasco, o vascaíno, após a derrota para o Mirassol por 2-0. E assim, não tinha necessidade, né? Porque o sentimento do vascaíno após perder pro Mirassol já tava ali na merda, né? Acho que qualquer zoação não ia abalar a gente, porque o vascaíno já tava na merda, se é que você me entende. Agora, se tem um torcedor nesse mundo que não pode zoar o Vasco nesse momento, mala sem alça, são vocês. Olha a situação de vocês. Olha a humilhação que vocês estão passando. Tirar um senhor da aposentadoria para passar um vexame como esse. Nem terminei de ver. Já estou gravando esse vídeo porque não vai acontecer nada. Aquelas coisas que acontecem no futebol, 4-3, 3-3, não vai acontecer. Vocês estão rebaixados. Eu sei que você trabalha com humor, zoação, mas tem que ter bom senso. Como é que você vai zoar o Vasco na situação de vocês? O 18º colocado do Campeonato Brasileiro nesse momento. Tu acha que eu tô feliz? Você, torcedor do Vasco, família vascaína, tu acha que eu tô aqui exaltando porque eu tô feliz com a situação do Vasco? Claro que não. Claro que não. Mas como, nesse momento, eles gostariam de estar vivendo a situação do Vasco. Porque vão para a última rodada, vão jogar a Série B. Arerê, o Inter vai jogar a Série B. E aí, família, eu quero trazer as reações aqui do Mala Sem Alça e também do Baldaço, para de alguma forma você rir um pouco, né? Porque não dá para rir com a situação que o Vasco se encontra nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu vou aproveitar isso aí para falar sério aqui, principalmente com o presidente Pedrinho, um cara que eu sempre apoio aqui, sempre tento de alguma forma entender o processo, critico quando eu acho que dá para criticar, sem, né, um outro dia eu debati isso aqui e a galera entendeu errado. Eu não falei em nenhum momento que não deve, que não pode criticar, não falei isso. É porque tem os caras aí, os especialistas de gestão, que acham que a situação do Vasco é fácil, é simples de se resolver, e não é. É um processo doloroso, difícil, porque são anos de dificuldade. Você viu o cidadão que vendeu o Vasco do jeito que vendeu ontem? Ele estava em São Januário. Tu acha que num clube que as pessoas realmente que passaram pelo Vasco, que comandaram o Vasco, se tivessem um pouco de respeito, permanência na Série B, a venda, o jeito que vendeu, ele pisaria em São Januário? Mas pisa, porque tá cagando e andando. Então tu acha que como ele comandava o Vasco? Tu acha como? Como? Teve uma época dessa aí que o Pedrinho ficava, né? Pô, a gente tá sem dinheiro, tá sem isso, tá com dificuldade. E aí a galera ficava falando, pô, como é que um presidente do clube vai ficar falando a verdade? Vai ficar falando isso? E os jogadores escutando isso, né? Pô, tá com dificuldade, como é que vai acertar com o Vasco? Os empresários também. Você imagina, família, a situação que esse cidadão que pisou em São Januário ontem deixou o clube. Você entende? Você entende? Mas, Pedrinho, esse é um ponto que a gente precisa conversar também, até avaliando aqui, analisando a última rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou. O Vasco não tem mais chances de cair para a segunda divisão, agora de forma matemática falando, matematicamente falando, mas pode ficar fora da Sul-Americana. E isso é vergonhoso. Pedrinho, desculpa, tá? Eu não sou de fazer isso, mas te venderam, irmão. O grupo de atletas do Vasco te vendeu, irmão. Te vendeu. Eles te... Porque tu botou a cara, tu falou, tu exaltou. Em bastidores, depois de vitórias, tu exaltou esse grupo, vamos lá. Fez o que os caras queriam. Foi parceiro, foi bacana, tentou melhorar a estrutura. Que, claro, isso fica pro Vasco. Mas na esperança que esses caras pudessem te entregar pro Vascaíno um algo a mais. E eles fizeram um campeonato brasileiro patético. Ridículo. Ridículo. Até pior do que do ano passado. Que o Vasco, com todas as dificuldades do mundo, conseguiu a vaga para a Sul-Americana. Eu tô exaltado assim, eu tô falando assim porque pode ficar fora. E aí tira a possibilidade do Vasco, né, vai ter que ter uma conversa internamente falando, tira a possibilidade do Vasco de pensar em poupar, porque pode ficar fora da Sul-Americana. Fortaleza pode ultrapassar o Vasco, Santos pode ultrapassar o Vasco. Complicado, família. Vamos falar do Piton também. Então chega aí que tem resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, hype o vídeo e fecha com a parceria aqui do YouTube, né, com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, é isso mesmo. Que esquema é esse, Thiagão? Tô chegando por aqui agora, gostei, pá, tu é calvo, tá com o rosto inchado, mas tô tentando emagrecer. Família, a parceria é a seguinte,
Eu separo aqui os produtos no Mercado Livre, Shopee e tal, mas você não quer comprar nesse momento a camisa do Vasco, o boné, um tênis que eu separei aqui e tal, tudo mais. Mas é o seguinte, você tá planejando comprar alguma coisa sem pagar R$1 a mais. Esse detalhe é muito importante. Sem pagar. No Mercado Livre, se você buscar aqui o produto do Mercado Livre, falei certo? Mercado Livre, clicar e comprar a parada que você já estava pensando, sem pagar R$1 a mais, você vai estar ajudando o Thiagão. Que isso, Thiagão, é mesmo? Essa parada, família. Assim na Shopee, assim também no Netshoes e no Magazine Luiza. Fechou? É isso. Esse é o esquema. YouTube foi parceiro com nós. É nós? É isso. Vamos lá. Vamos seguir a nossa resenha, família, e falar aqui rapidamente sobre o Piton. Tá na tela para vocês, ó. A lesão no ligamento sofrida pelo Lucas Piton não é das mais graves, mas o lateral não deve atuar mais em 2025. A recuperação é conservadora, sem necessidade de cirurgia. Porém, o tempo de retorno é, no mínimo, cerca de 4 semanas. Família, uma excelente notícia, né? Porque cirurgia, a recuperação é bem maior, mais tempo. E é ruim, né? Pro psicológico do jogador, voltar a treinar, o impacto e tudo mais. A gente sabe que esse tipo de lesão é complicado. Até o Paulinho falou sobre isso. Então vai fazer o tratamento e pode voltar tranquilo na temporada que vem, né? O ponto é que o Vasco tá perdendo um jogador importante. Eu sei que muita gente pode falar que a Avenida Piton, Marca Mato, sei que vai fazer falta, mas vai fazer falta. Até porque é o jogador com mais assistências, né, nessa temporada. Então é um cara da função, lateral esquerdo de origem, e o Vasco provavelmente vai acabar tendo que colocar um jogador ali, né, improvisar, né? E aí é complicado, porque o Diniz não confia no Vitor Luiz. Leandrinho, né, um cara, esqueci o nome do vascaíno que grava esses vídeos, cara, mas circulou aí, né, a barriga do Leandrinho desse tamanho, não foi, sei lá, a imagem não ficou legal, mas é um jogador que aparentemente não quer permanecer no Vasco. Eu falo isso aqui com vocês direto, né, que hoje as redes sociais a gente consegue tirar algumas ideias do que tá acontecendo e ele não posta mais nada do Vasco. Eu cito aqui o Robert Renan com o Internacional, tem nada lá, parece até, né, que nem jogou no Inter, né, então eu acho que o Leandrinho quer sair, quer respirar novos ares. Então, muito provavelmente, quem vai jogar por ali é o Pumita, que entrou muito mal ontem no jogo contra o Mirassol, uma avenida, mas, né, deu sinais que pode mandar bem nesse setor, jogando de lateral esquerdo, porque pegou uma sequência difícil, felizmente. Pegou uma sequência difícil e foi muito bem. Mas ainda bem, família, que não foi uma lesão, né, mais grave e o Piton vai poder retornar, até porque ele entra aqui na barca, que eu vou falar também com vocês sobre o Pedrinho. Família, deixa eu passar aqui as reações. Vale muito a pena depois dessa zoação aí do mala sem alça do torcedor do Internacional. E aí a gente volta para trocar uma ideia sobre a classificação e a última rodada do Campeonato Brasileiro. Se liga só. Cara, é inadmissível. É inadmissível. Coloca a merda de um cone no gol. Vai com esse merda desse Rocher, essa porcaria desse Rocher no gol. Pra isso, pra fazer essa merda, pra tomar mais um frango, não sabe sair do gol, cara. Os caras botaram 10 bolas na área até fazer o gol, cara. Ó a saída. Olha a saída do meu goleiro. O que é isso, cara? O que virou o Internacional, velho? Mas que merda é essa, Rocher? Mas o que tu tá fazendo ali, cara? Mas só pode ser piada, velho. Cara, só pode ser piada, cara. Só pode ser piada. Esse bando de bunda mole não respeita nem o Abel Braga. Não respeita... Nós temos 3 zagueiros, nós temos um goleiro que pode sair com as mãos, nós temos 10 volantes e os caras não sobem pra cabecear uma bola. Os caras vão rebaixar o Internacional. Os caras vão rebaixar o Internacional. Eles estão conseguindo o que eles querem. Que é botar o Inter na Série B. É isso que vocês querem? Parabéns. Vocês estão conseguindo. O Rocher, some do Internacional. Sobe do Internacional. Neymar abre o marcador lá no Alfredo Jaconi. 1 para o Santos, 0 para o Juventude. Vai mudando a tabela, Paulinho. Nesse momento o Santos chegando a 44. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo, 48 do segundo tempo. O São Paulo faz o segundo gol contra o Internacional. O Inter, 8 minutos do segundo tempo, no apagar das luzes pelo lado direito, Lucão. Vai, Lucão. Baldasso acabou até cortando a internet por aqui, mas assim, ó, o Mike recebeu, chegou batendo. Eu não consegui ver aqui se a bola desviou em alguém, mas o Rocher foi para um lado, a bola foi para o outro e morreu no fundo do gol, Jairo. O Mike chutou de fora da área. A torcida de São Paulo canta arerê pro Inter, Baldasso, 2-0. A bola desviou no meio do caminho no chute do Mike. Vamos saber de quem aqui. Desviou no zagueiro do Internacional. Estamos indo para a Série B, gurizada. Estamos indo para a Série B.
não é por causa dos resultados paralelos, não é porque estamos enfrentando adversários muito fortes, não é por injustiça, não é por erro da arbitragem. Nós estamos indo para a Série B porque nós Final somos do primeiro muito tempo, ruins. Baldasso. Vamos Acabou lá, o primeiro então. tempo. Traz para mim aqui. Nós estamos a caminho da Série B, gurizada. Essa é a verdade. Nós estamos a caminho da Série B. Pode tirar o placar aqui de baixo, faz favor. O Inter acaba de tomar o segundo gol para o São Paulo. O Inter acaba de decretar o seu rebaixamento para a Série B. Pode até matematicamente ainda ter chance, mas a verdade ela tem que ser dita aqui. A verdade ela tem que ser dita. O grupo de jogadores do Inter é o pior time que eu já vi na história do Esporte Clube Internacional. Dizer aqui uma coisa que aconteceu, foi uma das coisas mais tristes que eu vi em um estádio de futebol para mim como colorado, Baldasso. Quando o Abel Braga estava voltando para o banco de reservas, os torcedores do São Paulo foram ali para a beira da arquibancada. Já completo. A bola jogada para dentro da área. Não deu em nada a roubada de bola do Arboleda. Quando o Abel foi voltando para a beira do campo, Abel, no Baldasso, os torcedores do São Paulo começaram a xingar o Abel e rir do Abel. É isso que esse time está fazendo o Abel Braga passar. O Abel Braga foi caminhando em direção ao banco de reservas e ele foi xingado e os caras tiraram onda do Abel Braga. É isso que esses caras estão fazendo com o Inter, Baldasso. É isso aí. Isso que essa direção e esses jogadores estão fazendo. É muito triste. O Abel não merecia passar por isso. Bola no campo de defesa da equipe do São Paulo. Arboleda bateu e aí com toda a liberdade do mundo recebe já no ataque e partindo pra cima com espaço. Ferreirinha pedalou pra cima da Aguirre, pedalou de novo, cortou de um lado, cortou do outro, encostou com o Marcos Antônio que vai invadir a área, segurou, fez o passe pra dentro da área, tá livre, dado no chão, Rocher tomou uma cavadinha, gol. Gol do São Paulo, um golaço do Luciano com a maior liberdade do mundo. O Arboleda toca a bola do lado esquerdo, o Ferreirinha recebe, pedala, corta para um lado, corta para o outro, o Aguirre que nem uma barata tonta, o Ferreira bota para dentro da área, vem o Luciano na pequena área, domina, o Rocher se joga nos pés dele, ele dá uma cavadinha humilhante e a bola vagarosamente cruza a linha. 3 pro São Paulo, 0 pro Inter, Jairo. É muito fácil, né, cara? A bola sobrou pro Luciano na pequena área, ele dominou, virou, arrumou e deu uma cavadinha por cima do Rocher deitado. Ridículo. Inter Humilhação. 0, São Paulo 3. Requintes. O Internacional está indo para a Série B com requintes de crueldade. Com este time vagabundo, bunda mole, com esta direção inoperante que destruiu o clube, nós passamos mais uma vez vergonha. O gol do Luciano, cavando em cima do Rocher, que ficou deitado que nem um saco de batatas. O gol do Luciano é o símbolo de toda a vergonha que essa direção nos fez passar. E a cereja do bolo é nos levar para a Série B. Vergonha, vergonha, vergonha. E digo mais, o Inter nem merece ficar na Série A pelo que está fazendo, por culpa das pessoas que estão lá. Gol de pelada. Quero dar parabéns ao grupo de jogadores do Internacional, porque com maestria e com muito talento vocês conseguiram o que vocês queriam. Vocês conseguiram destruir o Inter. Vocês conseguiram nem respeitar o Abel Braga. Vocês conseguiram, juntamente com a pior gestão da história do Esporte Clube Internacional, acabaram com o Inter. O Internacional está sendo rebaixado hoje, meus amigos. O Inter acaba de tomar o 3º gol para o São Paulo. E o jogo recém começou. A tendência é que a gente tome 5, 6 ou até 10. A verdade é que o torcedor colorado se apegou em Abel Braga em um milagre, numa energia do além. Porque, sem clubismo nenhum, é o pior Internacional da história. Eu não sou representado por esse bando de bunda mole que tá nessa foto aqui. Eu não sou representado como torcedor colorado pelo presidente que senta na cadeira do Esporte Clube Internacional. Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir pra sair. Vocês não deveriam estar no Beira-Rio no domingo contra o Bragantino. Porque vocês conseguiram destruir o Internacional. Vocês tinham a opção, que era rebaixar o Inter, e vocês conseguiram. Acabaram com tudo, aumentaram dívida, chegando a 1 bilhão. E eu tenho que ver Neymar aposentado fazendo 3 gols. Eu tenho que ver o Fortaleza de Crespo. Mas que é Crespo não, dessa merda desse outro treinador que habla, que eu não sei nem o nome dessa merda, desse técnico. Mas embalou e ultrapassou o Internacional. Os caras têm o Daverson de atacante, e eu tenho o Borré, que não chuta uma bola em gol. E eu tenho o Borré. Enquanto eles têm o Daverson, eles estão ganhando. E eles passaram o Inter. E eu tô em 18º. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos blindando. Nós compramos uma blindadora. Estamos blindando os jogadores do Inter. Nós temos que dar carinho pros jogadores. Nós temos que dar um ambiente saudável. Não tem que ter pressão nos anjinhos. Não vamos fazer protestinho. Eles estão recebendo em dia. Eles têm o direito de imagem. Eles estão tudo certinho. Tá tudo certo pra acabar com o Inter. Vocês destruíram o Internacional. Bando de bunda mole desgraçado. E querem blindar esse time de bando de puta! Mas que merda é essa? Estão tomando 3 do São Paulo, os caras tomaram 6 do Fluminense! E vocês querem blindar! Mas vão blindar a casa do capiroto, bando de filha... Que loucura, que loucura.
O mais doido disso tudo é eles acharem que o Abel Braga, o cara tava aposentado, mano. O cara estava aposentado. Ah, só a energia, a esperança, milagre, Abel. Ah, pelo amor de Deus. Eu falo pra vocês, olha pro lado. A gestão ali, aqui, é uma merda também. Vai jogar a Série B. Arerê. O Inter vai jogar a Série B. O Malacenso já falou do Ryan, fala da gestão, fala disso, fala daquilo, que não tem medo do Vasco, que nem tomou de 5. Ele até acertou o placar, né? Aí a gente vai dar de 5 em vocês. Aí o Vasco deu de 5 neles. Vai jogar a Série B. Capelanes de 2025, né? Não foi o Sormani, mas vai ser vocês, família vascaína. Dessa forma, a classificação tá assim, claro que vai ter algumas mudanças, né? Porque tem 2 jogos acontecendo. Por exemplo, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tava 1-0. Eu tô mostrando outra classificação aí pra vocês, mas tava 1-0 pro Palmeiras. Então, dessa forma, o Atlético Mineiro fica com 45. Deixa eu ver aqui, acabou de sair o gol do nosso rival, né? Então, o Ceará volta pra 43, não é isso? Exatamente, 43. Então, assim, pode acontecer alguma mudança, né? Ao longo aí, já tá 2-0 pro Palmeiras. Cara, o Galo tá morto também. O Galo é um time, assim, que tá acabado também. Sinceramente, é um time pesado aqui, com Scarpa, Rony e Dudu na frente. Tinha acabado também o Galo. Tá acabado, destruído. Tá tomando 2 porradas lá já do Palmeiras. Tá 2-0 pro Palmeiras, é o nosso próximo adversário, família. Dessa forma, né, deixa eu colocar a classificação aqui, que aí fica melhor que... depois eu coloco pra vocês certinho aí, né? Dessa forma, o Vasco tá ficando, se terminar assim, na 12ª colocação. O Galo com 45, o nosso próximo adversário, Santos 44, pode ultrapassar o Vasco, vai pegar o Cruzeiro na última rodada, com certeza com o Sub-15. Ceará 43, vai pegar o Palmeiras, pode ultrapassar o Vasco. E o Fortaleza da mesma forma, né? Pode ultrapassar o Vasco, vai pegar o Botafogo, que dependendo assim... o Botafogo, né, deve levar esse jogo a sério, porque para tentar ficar ali na 5ª colocação, porque tem essa possibilidade, né? Joga amanhã contra o Cruzeiro, então deve levar o jogo contra o Fortaleza a sério. Mas Santos e Ceará vão pegar times que provavelmente diferem no sentido do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Cruzeiro ainda tem a Copa do Brasil. Então o Vasco corre o risco, né, de perder até a vaga aí para a Sul-Americana. Eu não sei como é que vai ficar aqui essa questão do G8, e aí desce também uma vaga para a Sul-Americana, mas é vergonhoso. É vergonhoso. É um vexame o que o Vasco fez nesse Campeonato Brasileiro, depois de tudo que foi feito numa sequência de 12 jogos, 4 vitórias, o presidente que se mexeu, que conseguiu ajeitar na segunda janela, que fez, né, que deu declarações ali nos bastidores no calor do momento, exaltando o grupo de jogadores, acreditando naquilo que estava acontecendo, que estava enxergando, que estava vendo, nível de atuação, e o Vasco se coloca nessa situação de hoje ter que secar, como eu sequei, né, tava até brincando lá no grupo de membros, e aí quem tá secando quem? Vamos dividir aqui, vamos fazer a logística aqui, deu certo. Vitória tomou uma porrada e o Inter perdeu. Então deu certo, o Vasco está na Série A, mas isso é ridículo, porque eu não estou falando aqui do Vasco brigar ali pelo título, tá no G4, não tô falando isso, mas um campeonato mais seguro, um campeonato ali G8 e G7 tava, e o grupo de jogadores comprovou isso por um período, mas depois vaidade, e aí eu falo vaidade dos jogadores e do Diniz, com as suas insistências, com a sua filosofia e a vagabundagem, e aí aconteceu isso aí. Eu sei, Pedrinho, eu sei que isso aqui não é videogame, isso é a vida real, né? Mas você tem que entender também, eu sei que você trata as pessoas com respeito, você é um cara que, né, olha no olho, é o que todo mundo fala, é o que os jogadores já falaram, já comentaram sobre você em entrevistas. Agora, esses caras, boa parte desse elenco, não respeitou o Vasco, não respeitou o seu trabalho, não respeitou, não te respeitou, porque o nível de atuação, essa sequência que o Vasco teve, foi sacanagem, sacanagem com o torcedor. Agora, eu acho muita sacanagem, mas eu acho que é diferente do dia a dia, mano. Tu tá com eles, tu tá olhando no olho. Os caras estão vendo teu esforço pra manter salário em dia, pra melhorar a estrutura, fretando voo, né, pra chegar mais tranquilo nos jogos, e entregaram essa merda. 18 derrotas no Campeonato Brasileiro. 18 derrotas. Em 7 jogos, 6 derrotas. 5 consecutivas. Só o Sport conseguiu isso. Então, Pedrinho, a movimentação do que deve acontecer no Vasco, ela é muito clara, irmão. É uma reformulação muito grande. E não vem com esse papo que, mas poxa, o torcedor, a cultura de acabar com o trabalho. Não. O trabalho, alguns desses jogadores estão desde 2023. Salvaram a gente lá, mais 24. Apesar da Copa do Brasil, né? A gente esperava uma evolução esse ano e o time melhorou, não aconteceu. Então esse trabalho, ele precisa encerrar aqui. O Vasco precisa de uma mudança de filosofia, de grupo de jogadores, tá?
Ninguém tá falando aqui do time do Mirassol, de pegar o time do Mirassol e montar aqui. Mas a ideia de pra 2026 é você segurar alguns jogadores que você tem de alto nível técnico e cercar eles de saúde. O time do Vasco precisa ser mais guerreiro, precisa querer mais, precisa ter mais tesão. E sabe qual é o exemplo que eu te dou? O Juventude não teve 5 derrotas consecutivas. O Fortaleza não teve 5 derrotas consecutivas. Você consegue me entender? Então, para jogar no Vasco, tem que querer um pouco mais. Muito mais do que esse grupo de jogadores mostrou até o momento. E veja bem, eu estou falando isso com meu pé no chão, e mesmo se ganhar a Copa do Brasil, um milagre acontecer, a galera focar nesses últimos jogos, 4 jogos, né, para ser campeão. Os 2 contra o Fluminense e a final. 4 jogos, não vou mudar de opinião. Não importa se entregarem o título pro Vasco. Tem que sair muita gente. Muita gente. Precisa sim acontecer uma reformulação. Porque o que aconteceu nesses últimos jogos não existe. Por mais que o Diniz goste de esse recorte aqui, não existe. Repito, Fortaleza, Juventude, esses times que têm menos investimento, não conseguiu essa façanha do Vasco. Então assim, Pedrinho, irmão, tem que mudar. Tem que mexer. Pelo amor de Deus. Eu acho que todo torcedor do Vasco espera isso de você. Espera isso de você. Não te trataram com respeito. Não vibraram, não lutaram contigo. Porque eu tenho certeza que a tua entrega pro Vasco, se esses jogadores comprassem o seu barulho, o Vasco não perderia. Poderia passar por fases difíceis. Mas de 6 derrotas em 7 jogos, perderia 2 jogos, 3 jogos, empataria os outros 3 jogos. E sim, Diniz também tem culpa nisso. Teve até um amigo comentar, o Diniz não empata jogo, ele perde ou ele ganha. Então o Diniz também precisa te olhar e entender que algumas coisas, irmão, não dá pra insistir, como ele insistiu e foi realmente responsável de muitas derrotas dessas 13 que tá na conta dele. Na conta dele, que ele, né, comandou o Vasco. Então assim, família, é isso. Não sei o que vai acontecer internamente. O jogador do Palmeiras expulso. Vamos ver se o Galo vai aprontar. Não sei o que vai acontecer, a ideia, porque o Vasco pode, né, ter alguns times ali ultrapassando, Ceará, Fortaleza, Santos, e perder até a vaga para a Sul-Americana, se poupar contra o Galo. Mas também tem a situação da Copa do Brasil, tava até brincando lá no grupo de membros, que essa galera, né, não gosta de trabalhar. Então imagina, jogar no dia 7, primeira semifinal, primeiro jogo da semifinal, no dia 11, os bunda cansada, né, não quer fazer isso não, quer trabalhar desse jeito não. Então assim, vamos ver, né, agora eu tô muito na dúvida, porque também piorar o calendário pro ano que vem é péssimo, né, péssimo, pelo menos cravar ali a Sul-Americana. Vamos ver a decisão e a gente vai debater aqui, família vascaína. De repente, você mesclar, levar jogadores com saúde, Diego Minetti, outros jogadores do Sub-20, com mais tesão, querendo mostrar serviço pro ano que vem, ter uma oportunidade no ano que vem, talvez seja até mais interessante e guardar essa galera para encarar o Fluminense. Vamos ver. Fui!